Eu já trombei com pessoas porque eu estava tão nos meus pensamentos que não percebi que à minha frente estava alguém, e quando eu percebi já estava tarde demais. É uma coisa que acontece muito conosco, e aqui com os discípulos aconteceu a mesma coisa. Eles estavam tão conectados às coisas que tinham acontecido, que já eram passado, que eles não perceberam que Jesus se aproximou e caminhou com eles. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se e entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Jesus, e nesta manhã, eu peço que teu Espírito revele a cada um o que nos impede de ter a ciência que tu estás sempre conosco. O que nos impede de entender que tu és fiel. Sempre. Queremos esta intimidade contigo. Não só no caminho, mas também na sala, no repartir do pão. Que todo momento tu esteja nem só presente, mas presente
da maneira que nós percebemos isso. Esta é a minha oração a Ti e a minha expectativa em relação do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Conecta-se ou desconecta-se para conectar. O que aconteceu com os discípulos muitas vezes acontece com você e acontece comigo. Eu sempre acho meio estranho quando a oração continua assim: Senhor, estamos entrando na Tua presença. Nós estamos sempre na presença de Jesus. Ou a oração: Senhor, continuando na Tua presença. Nunca saímos da presença de Jesus. A única coisa que acontece é que às vezes nós paramos de falar com Ele. Nós paramos de perceber a presença dEle. Neste momento é no fundo um momento bem característico de todos os discípulos. Pedro falou: vamos pescar. Acabou mesmo, então eu vou voltar para a vida antiga que nós tínhamos. E eu vou lá porque isso eu sei fazer. Então eu vou pescar. João 20, versículo 3 fala sobre isso. E os outros, como aqui também, queriam isolamento. Não, vamos voltar os mesmos caminhos. Vamos voltar para aquilo que a gente está acostumado. Vamos fugir de Jerusalém, onde aconteceu tantas coisas que a gente não entendeu. Isso muitas vezes é o primeiro ponto para a gente. A gente se deixa levar por uma tempestade do momento e não percebe mais que Jesus está presente na tempestade. Muitas vezes nós permitimos, e um tempo atrás eu vi uma frase que falou assim: não duvide no escuro o que você aprendeu na luz. Porque a gente duvida quando as coisas não saem do jeito como a gente quer. A gente duvida o que aprendeu. Aqui nós encontramos eles experimentando, entre aspas, o silêncio de Deus, e não perceberam que Jesus já tinha se aproximado. Jesus já andou com eles, sei lá quanto tempo, quantos quilômetros, mas estava lá, ouvindo mesmo. E um ponto aqui é bem interessante: no início, diz que eles, no versículo 14, que eles conversavam entre eles, e depois eles conversaram e discutiram, e no final só sobrou discussão. Muitas vezes nós perdemos a presença ou a ciência da presença de Jesus, porque nós andamos este caminho. E o mesmo acontece às vezes nos nossos relacionamentos familiares. No início a gente ainda conversa, e depois entra a discussão, e no final só sobra a discussão. O William Ferris, nos encontros de casais, sempre falou: quando você tem um diálogo, você respeita e conversa com outra pessoa. Quando entra na discussão, cada um só quer uma coisa: provar que está mais certo do que o outro. Então o caminho de conversar para discutir e para no final ser derrotado pela discussão, no fundo impede que a gente perceba a outra pessoa que está ao nosso lado, inclusive com o próprio Jesus. Quando nós discutimos e discutimos com Ele, Ele vai ficar em silêncio, porque Ele percebe, não adianta mais falar. Qualquer coisa que fala, vai contradizendo, vai falando contra. Indo para Emaús, no fundo significava para eles: eu vou voltar para aquilo que eu estou acostumado. Eu vou voltar para os caminhos que eu conheço, eu vou praticar dentro daquilo que eu estava acostumado até hoje, em termos de conceitos, em termos de valores. Eu vou voltar para a vida antiga. Por mais que Jesus estava andando com eles, por mais que Jesus já tinha ressuscitado, não era mais Jesus nem na cruz e nem no túmulo. Muitas vezes, quando você e eu decidimos caminhar os nossos caminhos, é um sinal do desânimo, é um sinal no fundo de falta de crer em Jesus, uma falta
que existe algo além, falando desse texto, além da morte do túmulo, porque a gente não enxerga a ressurreição de Jesus, a gente fica preso. Significa afastar-se, ou não dar mais chance para Jesus falar conosco. E Ele caminha com eles, caminha conosco em silêncio. No início Ele não fala nada, simplesmente caminha com eles. Deixa eles falar, deixa eles discutir. As coisas do dia a dia, os desafios, seja financeiro, casamento, o dinheiro que está faltando, muitas vezes faz isso conosco. A gente caminha com Jesus em Jerusalém, e daí a coisa não sai do jeito que a gente quer, e a gente volta para os caminhos antigos, para aquilo que nós antes de nos convertermos éramos acostumados. Afastar-se de Jerusalém neste texto aqui no fundo significa isso, afastar-se das experiências que você já teve com Jesus. E por isso você não percebe mais, eu não percebo mais como Jesus está agindo em nós. E é uma tendência que nós todos temos. É difícil para nós seres humanos permanecer com fé, firme naquilo que Jesus falou, justo quando as coisas não saem do jeito como a gente pensou. Não saem conforme a nossa expectativa. Daí de repente as imagens do passado voltam. Já fiz sempre assim, então eu vou continuar fazendo isso, eu vou viver as minhas amarguras, o meu passado. Porque permanecer em Jerusalém significaria permanecer naquilo que Jesus tinha falado. E eu quero desafiar cada um nesta manhã, cada um, que você não seja um refém das tuas frustrações, mas que você caminhe com Jesus, não voltando para os velhos caminhos. Tem uma frase, um diálogo bem interessante no livro Alice no País das Maravilhas, quando Alice conversa com um gato e ela pergunta para onde deve ir, e ela diz assim: poderia me dizer por favor qual o caminho para sair daqui? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Alice responde: não me importa muito onde. O gato responde: neste caso, não importa por qual caminho você vá. Se você quer afinar e ajustar os teus caminhos nos caminhos de Jesus, permanece em Jerusalém. Não vai a qualquer lugar, não vai se deixar programar por qualquer coisa, mas senão pelo Jesus. Jesus, no versículo 17, primeira coisa que ele faz, ele pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Muitas vezes eu me pergunto: mas por que Jesus não chegou lá e falou de cara para eles: olha aqui, eu sou Jesus, eu estou vivo, aquilo que as mulheres falaram, aquilo que os discípulos constataram é verdade. Mas Jesus, em momento algum, durante toda fase pós-ressurreição, começa com isso. Ele pergunta a Maria Madalena: por que choras? Ele pergunta a Tomé, convida ele: quer pôr as mãos? Ele pergunta a Pedro: tu me amas? E quando ele, em seguida, a partir do versículo 38, encontra eles, ele pergunta: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas às suas cabeças? O próximo versículo já mostra para nós por quê. Porque eles pararam cheios de tristeza.
Então não adianta, e a gente caminha e não percebe que Jesus está ao nosso lado, porque muitas vezes as coisas nós permitimos que eles nos deprimem tanto, que o primeiro passo que Jesus deu foi caminhar com as pessoas, e o segundo, de deixar pôr para fora as coisas. A gente se enche e permite que as tristezas, as dificuldades nos enchem de tal maneira que a primeira coisa que Jesus faz é deixar pôr para fora. Por que choras? Por quê? Ou sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam com os rostos entristecidos. No grego a palavra no fundo é mais forte, com os rostos com sinais de depressão, de deprimido mesmo. Pararam. Isso é um sinal da vida deles. Eles pararam no espaço. Eles pararam na cruz e pararam de praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz, de andar. Salmo 126, versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, este voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, versículo 6. A tendência nossa, quando a gente fica triste, quando a gente fica deprimido, é parar e não fazer mais nada. Parar e não fazer mais nada. Salmo 126 nos diz o caminho da fé. Enquanto está andando e chorando, faça o certo, semeia. Não para de semear. Porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. Agora, se semeia nada, também não vai colher nada. Então não pare deprimido, sem fazer nada. Mas fala para Jesus as coisas e vive aquilo que Ele está te falando. No versículo 21 tem outro item que nos afasta muito. Na outra tradução da Revista Atualizada diz: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Os discípulos tinham um conceito totalmente errado de Jesus, ou um conceito totalmente parcial. Eles criaram a imagem de Jesus. Eles criaram uma imagem de Deus. E para mim não é por acaso que Deus proíbe nos 10 mandamentos de criar a imagem dele. Porque a imagem dele que a gente cria nos prende a alguns acontecimentos. E Deus é um Deus vivo, que se mostra sempre de outras maneiras. Eles queriam um Jesus libertador político. E Jesus veio como libertador completa. E há muitas pessoas que procuram um Jesus errado, ou um Jesus só parcialmente. Jesus cura, sem dúvida alguma, Jesus cura. Mas não deve ser procurado apenas porque cura. Jesus consola, sem dúvida alguma, mas não deve ser procurado apenas porque consola. Jesus abençoa, sem dúvida alguma, mas não ser procurado apenas para receber e para dar a bênção. Jesus é mais do que isso. E a imagem que nós criamos de Jesus, muitas vezes impede que a gente não percebe que Ele está ao nosso lado, só se mostrando de outra maneira, mostrando uma outra fase do caráter dele, da maneira dele lidar conosco. Estavam presos. Em João 7,38, Jesus ainda alertou os discípulos: quem crer em mim, como diz a Escritura. Quer dizer, não só um versículo e um outro, mas como diz toda a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
A visão parcial das Escrituras fez os discípulos desanimarem. Eles tinham excluído todos esses versículos que falaram sobre o sofrimento de Jesus. E a mesma coisa conosco, quando você limita a tua fé a alguns versículos e não ao estudo completo da palavra de Deus, no fundo a tua imagem de Jesus sempre vai te atrapalhar. Porque você fica com esta imagem, com estes versículos. E Jesus é mais do que um outro versículo. Ele é toda a Escritura, como ele vai aprender depois. Então não cria uma imagem de Jesus e de Deus, porque a imagem vai te decepcionar. Jesus não. A imagem que você e eu criamos de Jesus nos decepcionam e não permitem que a gente veja que Jesus está agindo hoje de outra maneira. Permita que Ele se revele a você. E no versículo 16 e 21 tem esta palavra que eu já destaquei, a palavra mas. Oh, que palavra chata. E que palavra importante. Chata quando nós usamos ela de maneira negativa. E importante quando nós usamos ela de maneira positiva, com fé. Em Números, capítulo 13, versículo 25 a 28, quando os espias voltam da terra, eles contam tudo, voltam falando das maravilhas que tem lá, tudo que tem visto de frutas que eles trouxeram ainda, e eles falam, de fato, ela é boa e rica, como se pode ver estas frutas, mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes do gigante. E os dois, Caleb e Josué, falaram a mesma coisa. É tudo verdade, só que eles colocaram o outro mas. Eles colocaram o mas da fé. José e Caleb, se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entramos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. As mesmas circunstâncias, a mesma experiência, e um coloca um mas implicante, um mas de derrota, e um outro coloca um mas da fé. Quando Jesus encontra Pedro, no Lucas capítulo 5, versículo 5, depois de uma noite frustrada, ele fala o seguinte: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou numa outra tradução diz, já que o Senhor nos manda, está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus e de outros ao nosso lado, porque temos este mas em nossas vidas, este mas negativa, este mas que sempre desqualifica, que obstrua, que sempre coloca alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa mais difícil no aconselhamento é isso. Quando você começa a abrir as Escrituras e mostra, e a pessoa sempre tem um mas pastor, veja bem, não é tão fácil assim, não é bem isso, mas, retruca, reclama. O mas negativo faz uma coisa, de você e eu sermos desobedientes a Jesus. E o mas negativo impede você ver Deus agir. O mas negativo nos leva a desobedecer. O meu diretor no seminário sempre falou isso. Pessoas que perguntam muito, no fundo não querem obedecer.
Porque eles levantam uma pergunta atrás da outra, em vez de falar, gente, eu entendi isso eu vou fazer, e depois vem a outra pergunta, eu vou entender e vou praticar. E mesmo se não vou entender, como aqui o Pedro, eu vou fazer, já que o Senhor falou. E muitas vezes em nossas vidas, as perguntas são pretextos para não fazer. Até na educação de filhos a gente sabe disso, né? Quando vem muitas perguntas, as perguntas são mas tem que ser agora? Tem que ser já? Tem que ser desse jeito? Eu desejo que você use o mas, sim, mas o mas da fé. Olha, fiz a noite inteira, eu lancei a rede, a noite inteira eu me esforcei e não deu em nada, não pescamos nada. Mas, sob a tua palavra, lançarei outra vez a rede. A tua vida está marcado por qual mas? O mas negativo? Que toda hora acha mais alguma coisa, que toda hora com este mas reclama, retruca, é do contra, desse olhar negativo, ou teu olhar, os teus olhos são bons, que enxergam todo o esforço que você já fez, e que não deu em nada, mas sob a tua palavra, lançarei outra vez a rede. O teu avançar na fé, no amadurecimento, depende do mas que você tem. O mas que obstrui, que impede, ou o mas que te levanta. O mas da incredulidade, ou o mas da fé. Aliás, na comunicação tem uma regra muito simples. Esquece tudo que a pessoa falou antes do mas. Se a pessoa te elogia, coloca lá em cima, depois vem o mas. É isso que a pessoa quis falar para você. Agora, se a pessoa, isso no fundo devia ser a nossa prática. Olha, não gostei disso, mas o restante está tudo ok. É isso mesmo, é por aí mesmo, cuida mais disso aqui, tá? Então, quando você coloca um mas que levanta, este mas é ok. Porque significa que você encerra com aquilo que está por trás. E direciona de novo a tua vida, pegando este texto, voltando para Jerusalém. Qual mas que você tem? E só nesse momento Jesus começa a falar. Só neste momento. Eu pulei um texto, que talvez também é muito importante. Versículo 21. Uma das coisas que muitas vezes os homens fazem de não acreditar nas mulheres, né? Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto, porque falaram. Alguns de vocês conhecem um Ariveloso, um amigo, pastor lá em Londrina, e ele sempre falou, ou ele falou uma vez uma frase: cuidado em obedecer e ouvir a tua mulher, porque você vai fazer muitos erros. Mas se você não ouvir, você vai cometer muito mais erros. Mas aqui a gente percebe a incapacidade desses dois de ouvir as mulheres e depois os outros. Ou em outras palavras, a incapacidade e a insensibilidade de ouvir o testemunho de uma outra pessoa. Isso aconteceu com você, é um susto que você levou, como diz aqui nessa tradução. Não, mas não é bem assim. A incapacidade de ouvir os testemunhos, de não acreditar naquilo que Jesus fez e faz na vida deles, realmente impede a nossa visão clara por Jesus. Não acreditaram nos testemunhos, uns experimentaram já e outros só constataram,
mas por isso não perceberam a presença de Jesus, por mais que Ele estava ao lado. Como é que podemos sair desta situação? Nós não. Quem tomou a iniciativa foi Jesus. Jesus foi ao encontro com esses dois. Jesus, e por isso esta história me fascina tanto, foi atrás de todos os discípulos que estavam espalhados e assustados. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus não fala, não, enquanto você não resolve voltar, vai, bate a cabeça. Não, Ele anda junto. Ele não se cansa de andar conosco. Por mais que Ele percebe que a gente não percebe, não ouve a fala dEle, mas Ele caminha. Ele não se cansa de estar com você. Mas também não pode evitar que aconteçam certas coisas na minha e na tua vida, por falta desta percepção de Jesus. E no versículo 27 ele faz a primeira questão. Ele mostra toda a Escritura. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele ensina a palavra de Deus. Jesus mostra para nós que para Ele poder realmente se mostrar como Jesus soberano, você e eu precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. E quantas vezes eu não percebo aqui na igreja, nos aconselhamentos, que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Conhecem um ou outro versículo. Tem às vezes em casa esta caixinha de promessa, daí tiram uma promessa e falam, mas Jesus me falou isso. Tá, nada contra que tem esta promessa. Mas será que esta promessa agora foi para mim naquele momento? Ou está dentro de todo o ensino da palavra de Deus? Tem uma piada que fala isso, a pessoa também falou, Jesus, eu preciso de uma palavra sua, e ele abre, colocou o dedo e achou aquele versículo, e Judas foi e se enforcou. Ele falou, Jesus, não pode ser a tua vontade para mim. Aí ele fechou de novo, abriu no outro, e lá estava escrito, o que você deve fazer, faça logo. Os dois versículos estão na Bíblia. Isso acontece quando você e eu não estudamos toda a Escritura. Então por isso Jesus, Ele tira este tempo caminhando com Ele, para realmente conhecer, para ensinar para eles novamente toda a Escritura. E olha, Jesus tinha falado com eles quando Ele estava vivendo esses 3 anos sobre a sua morte, falou para eles que é necessário Jesus sofrer, o Messias sofrer, e naquela época já Pedro falou, mas não acontece isso com você. É que quando tem conceito na nossa cabeça, Deus tem que ter muita paciência para a gente tirar isso. Ele tem isso. Ele fala e mostra outra vez que a nossa vida sem a cruz não tem futuro. A cruz era necessário. Por 3 dias ele estava morto e depois ressuscitou. Nós precisamos entender a questão da cruz, da salvação, porque sem isso realmente não tem futuro. Mas Jesus está hoje vivo. Ele vive em mim. E não basta eu sempre só olhar para os meus pecados e só ir lá na cruz e pedir perdão pelos meus pecados. Eu preciso também abrir e falar, Jesus, mas como é que eu posso ser um vencedor? Como é que esse versículo, em todas estas coisas somos mais que vencedores, vai se aplicar nesse pecado meu? Aí a gente abre a cabeça para toda a Escritura e Jesus pode nos ensinar. Então Jesus foi ensinando, e os dois ficaram quietos. Não retrucaram, mas realmente abriram as suas vidas para ouvir a palavra de Deus.
E por isso Jesus podia mexer no interior dessas pessoas. Como eles depois falam que coração ardia. Muitos não praticam aquilo que Jesus no fundo já fala antes, de acolher a palavra de Deus com mansidão. Quando Jesus fala com você, não fica retrucando, não fica questionando, mas abre a tua vida, expõe a tua vida para que Ele possa mexer através de toda a Escritura. E certamente depois você vai perceber Jesus. Então, enquanto Jesus ensinava, eles ficaram quietinhos. Eles caminharam com Ele, caminharam e caminharam. E de repente chegou na casa deles. Jesus fez de conta que vai embora. Porque Ele não se intromete. Ele fica na porta, batendo, mas jamais arromba a porta. Se os discípulos não tivessem convidado Ele, entra, fique conosco, entra na nossa sala, veja a nossa cozinha, veja o nosso, não só no caminho, mas também na nossa intimidade, Ele teria ido. Porque Jesus respeita o nosso não. Ele respeita o nosso não, por mais que Ele chora. Então Ele começou a expor as Escrituras, mas o reconheceram a partir do pão. A partir do pão. Quando saiu de uma formalidade, e eles abriram as suas vidas, e aí de fato eles reconheceram as coisas. Na nossa convivência na família com Ele é sempre a mesma coisa. Quantas coisas a gente não ensinou os filhos e às vezes demorou para acontecer alguma coisa, para que finalmente, antigamente a gente falava, a ficha caía, né? Hoje dá um insight, não sei mais o que dá hoje. Mas eu me lembro uma vez eu estava com minha filha mais velha no carro, e ela falou: pai, lembra que você falou isso para mim? Eu falei: lembro. Pois é, fulana fez isso, aquilo, fez exatamente ao contrário daquilo que você me falou, e ela está sofrendo estes acontecimentos e consequências. Jesus tinha paciência. Jesus respeitou até este momento. Ele não vai se simplesmente respeitar na tua vida, Ele não vai entrar na tua vida, a não ser que você convide Ele para entrar, talvez pela primeira vez. Mas também nos nossos problemas é a mesma coisa. Ele toca, Ele fala, mas se você não quer se abrir para com Ele e deixar o passado passado, quando às vezes você tem esta mania de ficar no mas, Ele respeita teu mas. Por mais que Ele percebe que você sofre e provavelmente vai sofrer sempre. Eles o reconheceram no partir do pão. E do versículo 33 a 40 fala que eles voltaram correndo para Jerusalém. Na mesma hora, eles voltaram os 12 quilômetros correndo. Quando Jesus entra, você pode estar cansado ou não, você vai ter prazer de estar aqui junto conosco, vai ter o prazer de estar ou numa célula, ou no grupo das mulheres, ou no grupo dos homens, mas você vai ter prazer de compartilhar com os outros o que Jesus fez. É complicado quando a gente não tem este coração ardendo por Jesus. Aí de fato é sempre complicado de cultuar, de sair da nossa casa e encontrar-se com outras pessoas. Mas quando você começa a ter a tua esperança restaurada, quando você vê de novo o futuro, você não vai mais para qualquer lugar, você sabe que não serve qualquer lugar. E você vai, como os discípulos, voltar correndo. Abaixa a tua cabeça. E em primeiro lugar,
Gostaria que nós agradecêssemos cada um pessoalmente a Jesus, que Ele não se cansa andar contigo. Mas Ele respeita e espera pelo teu convite. E o nosso convite, no fundo, mostra para Ele se Ele é importante ou não. Você demonstrou para Ele isso mesmo, que você deseja que Ele não se aparte em nenhum momento da tua vida? Mesmo nestes assuntos ainda íntimos, complicados para resolver? Jesus se sentou à mesa com eles e repartiu o pão. Aí, nesse momento, Ele toma o controle. E Ele conduz. Mas a partir desse convite, permita que Jesus assume o repartir do pão, a comunhão. Reconheço e dá para Ele esse direito, que Ele realmente tem autoridade sobre a sua vida. E transforme o mais negativo no mais positivo. Porque restaurado, você vai ter de novo a consciência da presença dEle em todos os momentos. O teu coração vai arder de novo pela palavra. E você vai fazer o mesmo que eles fizeram. Chega os caminhos antigos. Chega de sair da presença de Jesus e andar conforme a minha cabeça. Chega. Eu quero caminhar no mas da fé. Já tentei muitas vezes. Já chorei a noite inteira. Trabalhei a noite inteira. Mas se o Senhor falar, eu farei outra vez. Nesta obediência do Salmo 126, posso estar chorando, andando chorando, mas eu vou continuar a semear. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, mas eu vou andar. Não vou parar. Não vou permitir que a tristeza tome conta. Pai, tu sabes quantas pessoas tem aqui que estão presentes fisicamente, mas não percebem a tua presença, porque tem tanta coisa ocupando. Tem tantas pessoas que talvez já somaram um dia conosco, mas pararam de somar. Que tua palavra possa se transformar de novo numa realidade, através deste convite sincero e tão simples. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, entre nesse problema, toma conta disso. Que do Espírito nos levas a refletir de novo sobre Jesus, quem Ele de fato para nós, no dia a dia, a importância que Ele tem de fato.
e que nós sejamos como naquele vídeo, desligando as coisas, para ver de novo as pessoas que estão conosco, para ver de novo este mundo onde nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, que Tu és a pessoa que abre os nossos olhos. Que esta bênção esteja sobre cada um. Isso eu peço e oro em Teu nome. Amém. Você pode se colocar em pé e cantar assim? Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, obrigada, Senhor, pelo ensino desta manhã. Não nos permite ser como os discípulos lá em Emaús. Nos permite ser pessoas que saibam reconhecer a Tua voz, saibam conhecer a Tua palavra, saibam reconhecer os seus dias no Senhor e nunca esquecer que o Senhor sempre está conosco. Esta é Sua promessa e Tu és um Deus fiel. Despede-nos nessa manhã na Tua graça e traz-nos de volta para juntos celebrarmos e adorarmos ao Senhor à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor.